Oi, gente bonita, casado, solteiro. Eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que busca ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Tô aqui para dividir com vocês um pouco do conhecimento que a gente tem para as pessoas que buscam uma relação afetiva efetiva. Existem códigos, existem segredos que nos ajudam a ter essa relação. O ser humano busca muito ter alguém perto, é muito importante. A gente não vive sozinho, a gente vive em conjunto, a gente busca família, a gente busca amor, isso faz parte da gente. Tem pessoas que vivem muito bem sozinhas, mas tem pessoas que querem efetivamente ter um relacionamento saudável, porque perfeito não existe, existe a harmonia dentro de uma relação. O ser humano, ele tem a humanidade dentro dele e ele tem as dificuldades nas relações, mas ele busca de várias formas ter alguém. Esse amor que a gente busca, essa que as pessoas falam às vezes de alma gêmea, do ser perfeito, isso não existe na real, mas o sentimento que a gente busca dentro disso é real. A gente quer se sentir amado, a gente quer expandir o nosso amor, a gente quer dividir as coisas boas que acontecem, a gente quer um ombro amigo quando a gente está triste. E isso faz total diferença no dia a dia. Aí a gente tem as dificuldades hoje em dia para encontrar alguém, dificuldade nesse momento de pandemia para manter uma relação que tinha um espaço, que tinha vida, cada um tinha a sua rotina e de repente tudo mudou, filhos entram, as coisas não são uma linha reta, a vida não é uma linha reta, a vida ela é toda cheia de altos, baixos, coisas que acontecem que não estão absolutamente dentro do nosso controle, porque o controle também não existe, mas tem alguma coisa aqui dentro, alguma coisa aqui que a gente busca no sentido de querer ser melhor, querer a sensação, né, de bem-estar, de um ombro, de dormir de conchinha, de carinho. E tem tantas coisas que a gente se perde no meio desse caminho, que a gente tem dificuldade de dividir isto. E uma das coisas mais complicadas, quando a gente já está numa relação, ou quando a gente começa uma relação, então a gente tem códigos, formas que vão facilitando essa busca. E uma delas é compreender, quando a gente está numa relação, que existe um indivíduo, e eu não estou falando aqui de homem, mulher, de orientação, é um ser humano, seja ele como for. Existe outro ser humano. Estamos falando de dois seres humanos. Quando existe isso e tem a relação, isso entra uma terceira pessoa nisso, que é a relação. Nós temos um ser humano e tem o outro ser humano. Quando une, eles criam uma terceira, que é a relação, que tem vida, que tem problema, que tem as questões, que vem da forma que esses dois constroem a relação. Então vamos dar alguns exemplos para ficar mais tranquilo. Eu tô aqui, sou casada e eu tenho um jeito de ser. Sou muito egoísta, sou muito individualista. A relação vai ser assim. A relação vai ter uma perna, porque quando a gente tá junto, a gente tem que aprender a viver junto sem se misturar. Por que sem se misturar? Porque eu preciso manter a minha individualidade. É muito comum ver nos relacionamentos pessoas que perdem a sua personalidade, deixam de ser ela para ser algo que o outro quer ou algo que a própria pessoa acha que o outro quer. Só que uma hora isso se perde, porque a gente tem que buscar a gente dentro da gente, a gente tem que ser a gente, ser a nossa forma de ser. Aprendo a ceder, aprendo a me melhorar, aprendo a observar o que é importante para o outro, para a gente poder ter objetivos em comum, para eu construir a relação. Se eu não faço isso, eu não tenho uma relação. Tem eu convivendo com outra pessoa. Eu preciso ter os meus objetivos, eu preciso ter o meu trabalho, eu preciso ter a minha rotina. A mesma coisa com a outra pessoa. Vai ter o trabalho dela ou dele,
vai ter os objetivos individuais, vai ter o lazer, que é importante. Só que dentro desses dois, nos encontramos, queremos estar juntos, seja por que motivo for o começo. Por energia sexual, por vontade. Tem muita gente que admira o outro pela inteligência, pela capacidade de compreensão, ou por ser pessoas divertidas, ou porque a energia bateu. Cada um vai achando a forma que une duas pessoas. Aí disso, a gente quer aprender a conviver. Disso, a gente quer começar a construir uma relação. Então, eu deixo de ter a minha individualidade sozinha, eu deixo de ter o meu espaço sozinho, para abrir espaço para uma relação. Eu tenho que deixar essa pessoa entrar na minha vida. No começo a gente fala que tudo é fácil, por quê? Porque a gente mostra o nosso melhor, a gente faz jantar, a gente encanta, a gente se arruma, a gente traz um banho de rosas, perfume, roupa bonita, para encontrar essa pessoa. Porque a gente quer encantar essa pessoa. Isso é maravilhoso. E qual é a questão disso? Parar de fazer isso depois de muito tempo. A gente vai achando que a conquista já foi e vai deixando de cuidar da relação. Óbvio que o dia a dia, a rotina, filhos, trabalho, tem várias coisas que vão desgastando isso. Mas uma das coisas, um dos códigos principais é não deixar o encantamento acabar. A gente precisa continuar se apaixonando por aquela pessoa. A gente precisa continuar apaixonado, mesmo quando a gente descobre a humanidade no outro, as questões que o outro tem. E o ser humano, de novo, não é uma linha reta. Ele oscila. Hoje ele tá bem, hoje ele não tá tão bem. E se eu aprendo a não me misturar, eu estou aqui, a minha companheira ou meu companheiro estão aqui e juntos temos uma relação. Se eu abalo aqui, se eu hoje não estou muito bem, ou acordei triste, ou estou com um problema muito sério, ou estou com uma questão de saúde, eu não posso descontar isto na minha relação. Por quê? Porque isso vai afetar o todo. Se a gente não se mistura, se eu tenho a minha individualidade e o meu companheiro ou companheira tem a individualidade dela ou dele, isto soma, isto ajuda. Muitas questões de relação é quando um quer mandar na forma do outro. Isso é muito comum. Eu tenho um casal de amigos, né, que a gente convive. A briga toda sempre foi, né? Então existem regras dentro da casa, o que cada um faz. Por exemplo, vamos lavar louça. Ah, tem o jeito certo de pegar a esponja, tem o tanto que pode usar de água, tá usando demais, tá de menos, passou pouco espuma, passou muita espuma, deixou escorrendo, molhou a pia. Não é o lavar a louça, vem com tantas regras o lavar a louça que ninguém aguenta. E ele diz assim, me diga o que eu preciso fazer. Vamos dividir e vamos combinar o que cada um faz. Mas o como deve ser feito é uma coisa minha individual. Se eu vou fazer o meu arroz, eu vou fazer o arroz do meu jeito. Óbvio que a gente precisa cuidar, porque assim, não adianta ser o arroz empapado, que só eu gosto. E a minha companheira ou companheiro gosta do arroz mais sequinho. Não quer dizer que ele não vai comer um dia o arroz empapado. Mas se eu só fizer isso, eu tô fazendo um arroz para mim. Eu não tô fazendo um arroz para o nós. O cuidar da casa, o cuidar do dia a dia. Tem muitas coisas que a gente precisa combinar. Dentro de uma relação, os objetivos precisam ser muito bem combinados. A conversa é fundamental e a gente vai falar uma hora só sobre comunicação dentro da relação. Mas imagina uma coisa assim, uma cena dessa. Eu acordo triste, eu não sei o que eu tenho, tem alguma coisa que tá me preocupando e nem eu mesmo me entendo, porque é muito comum isso acontecer. Às vezes demora pra gente compreender que a gente não tá bem. E aí, acordo, não faço o café da manhã como eu sempre fiz, eu mudo o jeito de ser, eu tô mais estúpida, ou eu tô cobrando coisas que eu nunca cobrei. O outro, a outra parte, ou a outra, fica sem saber o que tá acontecendo. O que será que eu fiz? Isso tudo conversa aqui dentro, tá? Não é um diálogo. Um acorda mais irritado, começa a se irritar porque o outro botou a colher meio torta, aí ficou uma meia no meio do caminho, então isso virou um monstro dentro da sala. E o outro, assim, o que tá acontecendo? O que será que eu fiz de errado? Isso tudo uma conversa interna.
Isso distancia a relação. Isto faz com que a gente separe e muitas vezes vão trabalhar, passam o dia, hoje pior ainda, passam o dia inteiro tendo que estar dentro do mesmo espaço, com um monte de coisa engasgada, sem a gente compreender o que tem. Então, tudo que acontece com um ou que acontece com outro afeta a relação, afeta essa terceira pessoa quando tem uma relação. Porque eu não sou mais um ser sozinho. Eu convivo e esta convivência gera uma relação. Coisas boas para a relação, coisas que ajudam. Os combinados, que não podem ser regras rígidas todo dia. Por que não? De novo, porque somos humanos. Hoje eu vou acordar super animada para fazer faxina em casa. Amanhã eu posso acordar cansada, amanhã eu posso acordar com uma dor de cabeça, um problema, uma dificuldade de trabalho, alguma coisa que eu talvez não esteja tão animada. Mas precisa ser feito. E a gente precisa observação. Observação é fundamental. Me observar, entender como é que eu tô naquele dia, para não sair descontando no mundo, e aqui a gente falando, não descontar no parceiro tudo que está acontecendo, e ao mesmo tempo observar o outro com o que está acontecendo lá. Porque às vezes a gente tá ótima e a outra pessoa não acordou tão ótima ou tão ótimo. Às vezes tem uma questão, uma dificuldade hoje, no momento que a gente está passando, existem medos, existem inseguranças, existem dificuldades que o ser humano não está acostumado a lidar. Saudade de pessoas queridas, saudades de abraçar amigos, saudades de família, que abre um buraco da gente dentro desse tamanho e a gente fica muito mais carente do que normalmente somos, porque somos pessoas carentes, todo mundo é. Só que isto fica gigante dentro da gente. E para que isso não agrida a relação, eu preciso observar o que eu tenho. Existe uma forma que eu fui conquistando ao longo da vida de conseguir observar que eu não tô bem. Não é uma coisa automática, eu não tô bem por causa disso, daquilo. Não é. Quando a gente sai do nosso eu, quando a gente desdobra, normalmente não é uma coisa consciente que eu saiba o que está acontecendo. A gente precisa respirar, a gente precisa compreender através de observação e, óbvio, eu sou fã de terapia. Minha terapeuta Helena Martins, sócia nossa, maravilhosa, e todo esse conhecimento vem da Escola Casulo, vem dos sentimentos humanos e vem da sabedoria da Helena Martins de como conviver, como ter relacionamentos, como buscar isto em harmonia, porque não existe uma regra única, não existe o certo ou errado. Existem formas que a gente vai se adaptando para que isso fique mais harmônico. Então, voltando um pouco para falar dos objetivos. Eu preciso ter um objetivo meu. Isso é o que me faz buscar na vida, isso é o que me faz crescer, isso que me faz acordar e ter vontade de fazer algumas coisas. Isso é meu. A minha companheira ou o meu companheiro precisa ter o objetivo dele, precisa ter a vida dele, as questões dele e objetivos que sejam dele, para que ele acorde, para que ele tenha vontade de fazer, para que ele queira crescer, para que tenha incentivo, satisfação, todos os sentimentos que nos preenchem de amor, de gratidão, de ter uma vida feliz, porque a felicidade não é um pacote que chega, a felicidade é construída, como uma relação também é construída. Tenho o meu objetivo. Meu parceiro ou minha parceira tem o objetivo dela ou dele. O que nós criamos? O objetivo da relação. Que pode ser uma viagem. Pode ser achar o restaurante mais maravilhoso de uma comida típica de um país, de alguma coisa assim. Vamos buscar isso e vamos juntos jantar. Vamos fazer uma viagem, vamos trocar de carro, vamos fazer uma reforma no apartamento, vamos ter filhos. Precisa ter algo que seja nosso, junto na relação. Isso é fundamental. Só que, de novo, não adianta ser tudo junto, tudo grudado. Isso a gente está se misturando. Separar os três, como se fosse um triângulo. Imagina um triângulo. Eu, a minha companheira, o meu companheiro e a relação. A união dos dois é a relação. Então, tudo tem que estar, não precisa ser assim, em quadradinhos, mas é uma coisa para compreender. Financeiro.
Eu tenho o meu dinheiro do meu trabalho, eu tenho o dinheiro da pessoa, do meu companheiro ou companheira, e eu tenho o dinheiro da relação. O que é o dinheiro da relação? Os nossos objetivos em comum. Muitos casais se perdem ao longo do tempo porque deixam de ter objetivos em comum. É muito fácil. Comecem a observar. Isso é fundamental e divide com a gente. Observem os casais. As coisas boas, não só ruim. As coisas legais que tem e as coisas que vocês não concordam muito. Isso, de novo, não vai ter uma regra. Mas se você começar a observar os casais à sua volta, não tem como você não começar a observar o que é importante para você na relação, o que não é importante para você na relação. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava cuidando de uma pessoa que me pediu ajuda no sentido assim, tem uma relação, ainda não somos casados, né? Estamos namorando. Eu sou toda organizadinha financeiramente e o meu parceiro, ele não cuida do dinheiro. Então, antes do final do mês acaba, aí a gente deixa de jantar fora, a gente deixa de sair porque não tem dinheiro, ele não aceita que eu ajude. E me perguntou, como é que eu posso ajudar? Existem alguns truques, mas uma coisa fundamental. Vamos falar assim, eu tenho 100 reais. Vamos botar 100 dinheiros. Eu tenho 100 dinheiros, para não falar tamanho de valor, porque isso é igual para qualquer valor. Eu ganho 100 dinheiros. Minha namorada, meu namorado, ou a pessoa que eu tô saindo ganha 100 dinheiros. O meu 100 dinheiros dura o mês inteiro, eu consigo dividir, acertar as contas aqui, ele não tem. O que é fundamental? Primeiro, não queira cuidar do dinheiro do outro. Não existe isso. Cada um tem seu dinheiro. E cada um lida com o dinheiro de uma forma. Quando eu falei que, na nossa visão, a gente lida muito com o emocional no dinheiro. O dinheiro não é uma coisa assim, uma linha reta aqui. Ele tá absolutamente ligado ao nosso emocional. Depois a gente explica isso. Então, só para voltar na relação e a gente não se perder disso. O dinheiro na relação. Aí ela falou assim, uma vez eu pedi para ele dividir o almoço comigo que a gente ia pedir e ele falou que não tinha dinheiro pro almoço. Ela falou, não, então deixa, eu tenho, então vem pra cá que a gente pede e eu pago o almoço. Ele foi de Uber para casa dela. Aí diz assim, mas se ele tem dinheiro para gastar com Uber, por que ele não pagou o almoço? Eu falei assim, não existe certo ou errado. Na sua visão, na sua compreensão, o almoço é mais importante do que a forma que ele chega. E para ele, nesse caso o almoço não era mais importante. Mas ele não queria naquele momento pegar uma condução, um ônibus, um metrô, não queria. A comodidade dele era ir de Uber. E aí a gente começa a entender as diferenças de compreensão numa relação. As diferenças em questões de como é a minha visão para a relação, a visão do outro para a relação. O que é certo para mim não necessariamente é certo para o outro. E existem coisas que são fundamentais dentro de uma relação, que é o que é importante para mim. Se eu reconheço que é importante para mim, eu não faço questão de ter um filé mignon no almoço. Mas hoje, de verdade, eu quero andar de Uber. Eu tô em paz com a minha escolha. E ponto. A outra pessoa da relação. O que é importante? Ter um almoço com a pessoa que eu amo. E para isso, eu pago independente se ele vai ajudar ou não. Isto é importante. Valorizar as questões de cada um. Se ela começar a brigar porque ele não ajudou, perdeu o objetivo do almoço. Acabou o almoço. Vai chegar, ela vai estar emburrada, ela vai cobrar que ele não ajudou, ela vai... Qual é o valor real daquilo? É ter um almoço onde a gente possa estar junto. E para ele, não é o almoço, é o estar junto. Mas hoje não dá, hoje não vai dar para eu ir de condução. O motivo pode ter 1 milhão. Não vamos entrar, porque aí é entrar no caso a caso de cada um, é a humanidade dentro de cada um. E uma coisa importante, era a visão dela da situação, não era a visão dele da situação, que isso também é uma outra conversa que a gente vai ter. Cada um olha com o seu óculos, com a tua forma de visão e com a tua história. Então, voltando, a comunicação. Quando eu me observo, eu sei o que é importante para mim. Eu trago o meu melhor para a relação. Quando eu observo o outro e compreendo e escuto
o que o outro tem e está se colocando de importante, naquele momento eu respeito a forma do outro ser, eu respeito o que aquele momento está acontecendo. Observação. Isso é um começo para a gente entender a infinidade de leques de questões que a humanidade traz para a gente. E se traz em nós, não tem como não levar para a relação que é a terceira pessoa. Se eu estou bem, ou se eu não estou tão bem, mas eu compreendo que eu não estou tão bem, eu vou ser tolerante comigo e com o outro. Se o outro está bem, percebe que eu não estou, vai compreender e ter paciência. Se o outro não percebe que eu não estou bem e eu não comunico na relação, eu não falo para o outro que hoje eu não estou 100%, o outro não tem obrigação de adivinhar. Tudo que passa na nossa cabeça, que é 1 milhão de pensamentos, tudo que passa dentro da gente, que é 1 milhão de sentimentos, e que eles oscilam o tempo inteiro, o dia inteiro, eu preciso cuidar e observar. Eu preciso silenciar, eu preciso acalmar para observar. Quando eu compreendo o que está acontecendo comigo, eu ajudo a relação, eu me ajudo. Quando eu estou em paz e observando, não é que eu tenha que saber tudo o que está acontecendo. Não é que eu tenha que estar um tempo inteiro perfeita, bonita, arrumada, maravilhosa, sorrindo. Isso não existe. Mas eu preciso estar o tempo inteiro observando o que está acontecendo comigo. Não tem jeito. Hoje eu tô maravilhosa, eu tô feliz, tô conversando aqui. Pode ser que daqui a pouco eu me deixe uma tristeza. E se for uma tristeza que não tem motivo? Como é que eu te explico? Uma saudade? Pergunta para você. Para e observa. Tem várias questões e a gente vai colocando devagar, uma a uma, para a gente compreender. Porque existe sim a fórmula de voltar. Existe sim um jeito de voltar para a gente, para o nosso centro. Não é difícil. Alma gêmea, relações maravilhosas. Isso existe quando a gente compreende que as relações maravilhosas são relações harmônicas. Não existe um príncipe encantado. Porque todo mundo é meio príncipe, meio sapo. A vida é assim, nós somos assim. Hoje eu tô feliz, amanhã eu posso estar triste. Hoje eu tô bem, amanhã eu posso estar de mau humor. E se eu oscilo com uma outra pessoa que oscila, imagina o que acontece na relação. E a gente precisa aprender a proteger a relação, cuidar da relação, não deixando que o que acontece comigo ou o que acontece com a minha companheira ou com o meu companheiro destrua o que tá aqui em cima. Eu posso não estar bem hoje, mas eu não vou, porque eu não estou bem, descontar tudo numa relação. Deixando de fazer os combinados que eu tinha, gastando um dinheiro que era nosso, criando uma vida paralela, onde eu não sou feliz. Se relacionar é uma bênção. Eu, Roberta, tive relações grandes porque eu acredito que é possível ter paciência, deixar o outro ser o outro. Não quer dizer que de vez em quando a gente não queira mandar no outro, faz parte. Mas eu dou risada quando eu me pego fazendo isso. Eu não fico brava. Tá bom? Obrigada. Um beijo enorme.